Olá pessoal, professora Carolina Arantes aqui com vocês para essa reta final para o concurso do CNU. Então aqui nessa aula de hoje a gente vai focar em alguns temas que eu acho que são mais prováveis de cair na sua prova no eixo temático 5, tá bom? Deixo aí para vocês então o meu Instagram, Carol S. Arantes, e o Instagram do Soma Concurso para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Vou tentar, durante essa semana, colocar alguns resumões aí para vocês, para você recordar e revisar algumas coisas aí para a reta final do CNU, beleza? Resumão aí do jeito que você está acostumado, tá? Bora lá então começar aqui a nossa aula. Primeira questão aí para a gente exercitar então alguns conceitos. A proposta do conceito de desenvolvimento sustentável foi bastante discutida no final da década de 80 como solução alternativa para a crise ecológica. Em abril de 87, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que ficou conhecida como Comissão de Brundtland, publicou o relatório Nosso Futuro Comum, que trouxe o conceito de desenvolvimento sustentável como sendo o quê? Então, a única coisa que a questão quer é que você saiba o conceito de desenvolvimento sustentável. Vamos lá! Desenvolvimento sustentável é aquele que recupera os recursos ambientais presentes, buscando melhorar a capacidade das gerações futuras em atenderem suas próprias necessidades. Presta bastante atenção aqui, ó. Esse recupera recursos e esse melhorar a capacidade são duas coisas que a gente não tem no conceito. O conceito fala em preservar os recursos presentes e manter a capacidade das gerações futuras em prover suas próprias necessidades. Então, aqui, nessa questão, a gente tem um up nesse conceito, né? Então, a gente não fala em recuperar e a gente não fala em melhorar a capacidade. Seria o ideal? Seria, mas no conceito não tem isso, tá? Vamos lá. O conceito de desenvolvimento sustentável responde às necessidades das gerações presentes. Beleza, pode responder. Comprometendo apenas parcialmente a capacidade das gerações futuras em atenderem suas necessidades. De novo aqui, ó, comprometendo, não, a gente precisa manter, tá? A capacidade das gerações futuras em atender suas próprias necessidades. Vamos lá. Respondem às necessidades das gerações presentes, ok, ainda que em prejuízo razoável. Não, de novo, né? A gente tem que manter a capacidade da geração futura. Responde às necessidades das gerações presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras a atenderem às suas próprias necessidades. Lindo, tá? Então, essa aí me parece a questão certa. Vamos ver o próximo aqui. Preservar parcialmente os recursos. Então, não é parcialmente, tá? É preservar. Preservar. Preservando a capacidade de gerações futuras em atenderem. Esse resto aqui tá certo, mas a primeira parte da questão deixa ela errada, então a resposta seria a letra D. Gente, uma coisa que eu quero falar para vocês é que é assim, Sesgran Rio, como é uma banca de múltipla escolha, às vezes pode vir com textos muito grandes, como esse aí, tá? Então, é uma prova extensa. Para você evitar cansaço de leitura, tenta ver o comando da questão primeiro para entender se você precisa ler essa textaiada aí antes, tá? Então, você viu ali ó, o comando? Eu li o texto todo, mas o comando é o conceito de desenvolvimento sustentável, vou pôr aqui para você, que você não tá vendo. O conceito de desenvolvimento sustentável é o quê? Então, aqui você não precisaria ler nada daquele trelelê ali para cima, tá? Então, tentem fazer a prova julgando essas questões, né? Então, eu preciso ler? Se eu não precisar, já pula isso, porque isso vai fazer só você ficar mais cansado na hora da prova, tá? Porque é muita leitura, é muita coisa aí que você tem que ler. Então, pensem nisso também. Vamos fazer mais uma questão. Sobre as normas de proteção ao meio ambiente em vigor, considere as alternativas abaixo. A contribuição para a redução da pobreza em áreas rurais é um dos objetivos do desenvolvimento econômico sustentável e da inclusão social no meio rural. Gente, sempre que a gente fala em desenvolvimento sustentável, a gente tem sim esse objetivo de reduzir a pobreza em áreas rurais, tá? Então, esse é sim um dos objetivos, a gente vai ver no resumão daqui a pouco. Próxima aí, então.
Os princípios de precaução e de prevenção objetivam evitar a ocorrência de ameaças e danos ambientais. Perfeito! São 2 princípios que a gente tem, então, que entender para evitar essa ocorrência de ameaça. Princípio de precaução, quando eu não tenho certeza científica do dano, mas mesmo assim eu preciso ter atividades que evitem esse dano. E princípio da prevenção, quando a gente tem certeza daquele dano, e aí a gente sim imputa ali atividades preventivas, tá? Então tá certo isso aí. Opa! Tá certo isso aqui também. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é considerado um direito fundamental de terceira geração. Perfeito, é também, tá? Dentro do direito ambiental, o direito ambiental é considerado como um direito fundamental de terceira geração. Então, a gente tem aí 1, 2, 3, letra E seria a resposta certa. Bora para o nosso resumão aqui, tudo que você precisa saber sobre desenvolvimento sustentável e gestão ambiental. Então, desenvolvimento sustentável é aqui, né, atender às necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras em atender às suas próprias necessidades. Lembrem-se sempre disso, isso é um conceito super importante aí. Quando a gente fala em gestão ambiental, eu preciso saber que isso é um processo, quer dizer, são atividades sistematizadas, são atividades planejadas, tá? Que vão, então, né, prever essas atividades humanas de forma sistêmica, de forma planejada, sem que eu tenha tantos impactos ambientais negativos. É isso que é a gestão ambiental, tá? É isso que ela procura, então, ó. Minimizar os impactos ambientais negativos e promover a sustentabilidade, tá? E a atividade rural são todas as atividades relacionadas aqui com agricultura, pecuária, silvicultura e aquilo que é realizado lá no ambiente rural. Dos princípios, já te falei aqui da precaução, da prevenção. A gente tem ainda o princípio da participação, que diz o quê? Se eu quero desenvolvimento sustentável, eu tenho que ter todas as pessoas envolvidas participando nesse processo de gestão, tá? Então, desenvolvimento sustentável, ele quer um desenvolvimento econômico sem prejuízo social e sem prejuízo ambiental. As pessoas dessas 3 esferas precisam estar envolvidas, tá? E um outro objetivo importante é esse objetivo da responsabilidade. No desenvolvimento sustentável, eu não posso imputar a responsabilidade, né, de preservação, de conservação do ambiente individualmente. Então, não é só quem exerce a atividade, mas o coletivo todo tem responsabilidade nessa sustentabilidade, tá? Ainda que seja uma responsabilidade, por exemplo, de cobrança. Os objetivos que a gente tem do desenvolvimento sustentável: conservação da biodiversidade, uso sustentável dos recursos naturais, melhoria da qualidade de vida e redução da pobreza social, que é isso que saiu ali. Gente, sempre que a gente fala de desenvolvimento sustentável, você tem que lembrar lá do triple bottom line, tá? Então, são 3 esferas, que é a esfera econômica, social e ambiental, que precisam andar ali juntas, né? E uma pode sobressair sobre a outra, né? Então, por isso que é um equilíbrio. Então, essas 3 esferas precisam se desenvolver de forma conjunta, sem que uma prejudique a outra. Para isso, a gente tem que ter algumas diretrizes. Quais são essas diretrizes? Primeiro, planejamento integrado. Integrado porque essas 3 esferas precisam ser atendidas, precisam estar, né, contempladas nesse planejamento. O uso de tecnologias sustentáveis, então práticas agrícolas que sejam mais eficientes, que sejam mais sustentáveis, e qualquer desenvolvimento de tecnologia que vise, né, essa maior eficiência na produção e, mais ainda, redução no uso de recursos naturais, tá? Conservação dos recursos naturais, educação e capacitação e esse monitoramento e avaliação. Sempre que a gente fala, presta atenção aqui em mim, sempre que a gente fala em gestão ambiental, eu preciso ter acompanhamento, eu preciso ter um monitoramento e avaliação das atividades que foram implantadas, porque é por esse monitoramento que eu consigo identificar se aquilo está sendo eficiente ou não e a partir daí fazer algum tipo de correção, beleza? Ótimo, bora lá então. Outra questão aqui, ó, considere as afirmações abaixo sobre gestão ambiental. Uma vez que a gestão ambiental pode ser formada
pode ser uma forma de enfrentamento de conflitos socioambientais, a aplicação dos seus instrumentos não se constitui em fonte geradora de conflitos. Gente, presta bastante atenção aqui comigo nessa questão. Vamos fazer ela por partes. A gestão ambiental pode ser uma forma de enfrentamento de conflitos socioambientais? Pode, né? Um dos objetivos dela é justamente isso. É a gente conseguir, então, planejar para que eu tenha um desenvolvimento sustentável sem esses conflitos. Mas quando eu aplico os seus instrumentos, eu não vou ter uma fonte geradora de conflitos? Não, isso aqui não tem como, tá? A gente afirmar. Eu sempre vou ter desenvolvimento sustentável, a gente sempre vai ter conflito. Porque eu em algum momento vou ter o conflito entre o econômico e o ambiental, entre o social e o econômico e assim por diante, tá? Agora, a ideia da gestão ambiental é justamente evitar esses conflitos, é justamente, nem evitar, mas enfrentar esses conflitos, tá? Agora, dizer que não constitui, tá errado, tá? Então, constitui sim, pode constituir sim uma geração de conflito. Opa! Tá errado, né? Deixa eu pôr aqui que tá errado. Falso. Vamos lá. A gestão ambiental busca o uso racional e sustentável dos recursos naturais, beleza, busca. E o seu desenvolvimento envolve as políticas públicas, o setor produtivo e a sociedade. Perfeito, gente. Isso aí, ó, tá certinho. Gestão ambiental tem mesmo esse foco. A gestão ambiental depende exclusivamente de determinações de caráter político e econômico. Então, vamos lá, gente. Não, né? Aqui, só a palavra exclusivamente já ia te alertar de alguma coisa. Mas na gestão ambiental, eu preciso do caráter político, eu preciso do caráter econômico, eu preciso do caráter social e eu preciso do caráter ambiental também, tá? Próxima. Os responsáveis pelo direcionamento de um sistema de gestão ambiental são o poder público e a iniciativa privada. Gente, de novo, né? Quando a gente fala de sistema de gestão ambiental, a gente está integrando um monte de coisa aqui. Então, eu dizer que os responsáveis são o poder público e a iniciativa privada, tá errado. Primeiro que na gestão ambiental, a gente tem um foco aqui na iniciativa privada, mas envolve vários setores. Eu envolvo o poder público, eu envolvo a sociedade civil. Então, é errado falar aí que são só essas duas entidades, tá? Por fim, as desigualdades sociais, fruto do crescimento da população humana e do modelo econômico dominante, geram situações de conflito. Beleza? Tá certo? Assim, o escopo da gestão ambiental não se restringe a conflitos ambientais, pois esses podem vir associados a conflitos sociais. Perfeito, tá? Então, é isso aí mesmo. Eu posso ter a gestão ambiental associada com diferentes tipos de conflitos. E um conflito ambiental pode vir também acompanhado de conflitos sociais. Então, a gente fica aí com a 2 e a 5 sendo verdadeira, letra E, tá? Que é a resposta certa. Bora pro nosso resumão. Quando a gente fala, então, aqui, né, de campos de conflitos relacionados à gestão ambiental, eu vou te colocar aqui os campos que são mais, né, pungentes nessa coisa de conflito de gestão ambiental e de recursos naturais. Então, primeiro é a conservação da biodiversidade, é um campo de interesse, né, para preservar ali os ecossistemas, as espécies e os genes, principalmente. A gente tem o uso sustentável de recursos naturais como um campo de interesse também. A gente tem o desenvolvimento econômico, eu preciso ter, né, um desenvolvimento econômico que mantenha ali uma conservação ambiental. Eu preciso ter o bem-estar social. E eu preciso ter aqui segurança alimentar. Então, aqui são todos os campos de interesse para essas áreas de conflito, né? Conservação da biodiversidade não é só por uma questão ecológica, mas inclusive por uma questão econômica e por uma questão humana, de manutenção de serviços ecossistêmicos, de manutenção, por exemplo, de variabilidades que são importantes para a alimentação e assim por diante. Uso sustentável dos recursos naturais para a gente conseguir manter produtividade usando aqueles recursos que são necessários, desenvolvimento econômico, né, que é gerar, então, renda aí, sem prejudicar o ambiente ou a sociedade,
O bem-estar social e a segurança alimentar, que também é um campo de muito interesse e que gera muito conflito, tá? Então, a gente tem um conflito importantíssimo no mundo hoje, que é a gente tem cada vez mais pessoas passando fome, então eu preciso produzir cada vez mais alimento. E essa produção cada vez maior, essa necessidade de produção cada vez maior de alimento, gera também um impacto, né, um potencial de geração de impacto ambiental maior, tá? Então, aqui na segurança alimentar, a gente tem um ponto de conflito muito grande. Vamos ver agora os tipos de conflito que a gente pode ter. Conflito de uso da terra, então essa disputa aí por uso e ocupação do solo. Um dos conflitos mais importantes aqui que a gente tem é esse conflito de uso e ocupação do solo, né? Para produção, para subsistência, para urbanização, enfim. A gente tem vários conflitos aqui neste ponto. Conflito pelo uso de recursos hídricos, também um dos conflitos mais importantes que a gente tem na atualidade, pela escassez desses recursos, né? Então, a gente sabe que tem atividades, por exemplo, no Brasil, a que mais utiliza recurso hídrico é a irrigação, né? Então, essa atividade agrícola. Mas a gente tem outras necessidades também. Os próprios conflitos ambientais, que são a disputa daquelas atividades, né, que geram grandes impactos negativos. Então, a gente tem ali, né, conflito de atividades que geram desmatamento, atividades de mineração, atividades que geram algum tipo de poluição extrema. Então, existem esses conflitos ambientais. Conflitos socioambientais, que são tensões que a gente pode ter ali entre grupos, né, que estão relacionados com os recursos naturais e seus territórios. Aqui nesses conflitos socioambientais, a gente tem os conflitos com indígenas, a gente tem conflitos com outras populações tradicionais, a gente tem conflitos com ribeirinhos, a gente tem conflitos com, enfim, pequenos agricultores, que tenham ali, então, as atividades relacionadas com os recursos naturais, com o uso daquela terra, e isso aqui em contrapartida com grandes produtores, enfim, né? E a gente tem os conflitos de interesse econômico, que é sempre esse confronto que vai existir entre, eu tenho uma área, tá? Então, eu tenho uma área de 1 hectare. O que é mais interessante para aquele produtor? Ele converter essa área de 1 hectare em um campo de soja, ou ele manter essa área de 1 hectare preservada? Economicamente, sempre vai ser mais interessante para ele plantar soja, né? Então, sempre vai existir, infelizmente ainda, esse conflito de interesses econômicos, tá bom? Esses são os tipos de conflitos que eu acho que você precisa levar aí para a sua prova. Próxima questão. Resolução CONAMA 237 de 97 foi um marco na regulação dos processos de licenciamento no Brasil. Ela estabelece a competência da União, Estados e municípios, lista as atividades sujeitas ao licenciamento e aborda os estudos ambientais. No processo de licenciamento ambiental, essa resolução dispõe que... Então, na verdade, a gente podia ter começado a ler daqui, tá? Para falar, então, dessa resolução do licenciamento. O prazo de validade da licença de operação deverá considerar os planos de controle ambiental e será de no mínimo 4 anos e no máximo 10 anos. Gente, questão perfeita, a gente já achou aí, tá? Então, sim, licença de operação tem que considerar os planos de controle ambiental que foram estabelecidos ali nas licenças anteriores e tem esse prazo de 4 a 10 anos, tá? Agora vamos ver por que as outras estão erradas. Licenciamento ambiental de atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional que utilizem energia nuclear é de competência dos órgãos estaduais. Não, galera, energia nuclear é sempre federal, é sempre a União, tá? Os empreendimentos e as atividades devem ser licenciadas em 3 níveis de competência? Não. É sempre em um nível só. Só um nível, ou federal, ou estadual, ou municipal, tá? Os processos de licenciamento que sofreram arquivamento podem ser objeto de apresentação de novo requerimento de licença. Perfeito. Após um período de 12 meses, mediante pagamento de custo de análise. Não existe isso aqui na legislação, ó.
Então, processo arquivado pode, né? Arquivou o processo de licenciamento. Você pode requerer uma nova licença, desde que você pague os custos. Agora, não existe esse período de 12 meses aí, não, tá bom? Licença prévia autoriza a instalação? Não, se é prévia, ela vai autorizar coisas relacionadas com planejamento, tá? Então, é o planejamento, é onde isso vai ficar, o tamanho que vai ocupar, as atividades que vão ser feitas ali. Então, planejamento. Depois deste planejamento, né, que é a licença prévia, a gente tem a licença de instalação, que aí sim autoriza a instalação. Bora para o nosso resumão. Conceito de licenciamento. Licenciamento ambiental, isso aqui é importante você lembrar. É um processo administrativo. O que a gente pode licenciar? A gente pode licenciar a localização de um empreendimento, a instalação desse empreendimento, mas eu posso também licenciar a ampliação desse empreendimento e operação, tá? Então, isso aqui você precisa lembrar. O que é a licença? A licença é o ato administrativo em si. Então, o licenciamento é o processo administrativo e a licença é o ato. Nesse ato administrativo, eu vou ter, né, uma autorização para fazer alguma coisa, mais algumas condicionantes, tá? Então, o que você precisa fazer? Quais são as restrições que são estabelecidas para aquele empreendimento e as medidas de controle ambiental? Então, a licença traz isso tudo, tá? E outra coisa que você precisa entender ali é o que é um impacto regional. Impacto regional é aquele impacto que vai afetar 2 ou mais estados. Para pensar aqui comigo. Lembra quando rompeu lá a barragem, que foi na barragem de Mariana, que todos esses rejeitos foram ali para o Rio Doce, então passaram de Minas Gerais, Espírito Santo e foram parar lá no mar, né? Então, isso é um impacto regional, envolveu 2 estados. E a gente pode ter, então, 2 ou mais estados, tá? Inclusive em áreas de fronteiras. Vamos lá, quais são as atividades que estão relacionadas com o licenciamento ambiental? Galera, aqui eu coloquei para vocês aquelas atividades que estão relacionadas com o meio rural. Não adianta a gente ficar decorando aqui outras atividades que não vão estar relacionadas com o tema. Então, eu coloquei aqui para vocês o que pode estar relacionado ali com o meio rural, tá bom? Então, as atividades que eu acho que você precisa lembrar, que são atividades que demandam licenciamento, extração e tratamento de minerais, indústria, que está relacionada com madeira, papel, celulose, borracha, couros, peles, produtos alimentares e bebidas. Por que indústria, professora? Porque a gente pode ter aqui indústrias que são as agroindústrias, que estão, então, o material que você coleta, né, o recurso que você tira, já é processado lá no ambiente rural mesmo. Então, um tipo de licenciamento relacionado com isso são as agroindústrias, tá? Importante de você lembrar aqui. Turismo, ecoturismo, né? Esse turismo relacionado aí com o ambiente natural, pode entrar aqui. Atividades diversas, como, por exemplo, parcelamento de solo, pode entrar aqui. Atividades agropecuárias, todas elas, o projeto agrícola, a criação de animais, projetos de assentamento e de colonização, são atividades que precisam de licenciamento. E o uso de recursos naturais, aqui é praticamente tudo, né, do ambiente rural. Civicultura, exploração de madeira ou lenha, subprodutos florestais, atividades de manejo da flora exótica, da fauna exótica e da fauna silvestre, utilização do patrimônio genético natural, manejo de recursos aquáticos vivos, introdução de espécies exóticas ou geneticamente modificadas e o uso da diversidade biológica pela biotecnologia. Então, essas são todas as atividades relacionadas ao meio rural que precisam de licenciamento. O que para você é ótimo, tá? Porque você tem que decorar menos coisa do que precisa de licenciamento. Então, tentem focar aqui nessas coisas que eu destaquei para vocês, tá? Precisam de licenciamento. Vamos lá ainda aqui sobre licenciamento. Lembrar que o EIA-RIMA, né, o estudo de impacto ambiental, é obrigatório, precisa ser feito por profissionais habilitados. O IBAMA faz aqui o licenciamento
daquelas atividades que são desenvolvidas no Brasil ou em país limítrofe, no mar territorial, na plataforma continental, na zona econômica exclusiva, em terras indígenas ou unidades de conservação da União, quando eu tenho 2 ou mais estados envolvidos, quando eu tenho impactos diretos que ultrapassam os limites territoriais do país ou de 1 ou mais estados, tá? São aquelas atividades de pesquisa, lavra, produzir, beneficiar, armazenar material radioativo e nuclear. Ó, isso aqui era o que estava lá na nossa questão, tá? Sempre aqui vai ser competência da União e quando essas atividades estão ali em bases ou empreendimentos militares. Beleza, professor, e aí? Aí eu tenho aqui o que é competência dos estados, são aqueles empreendimentos localizados e desenvolvidos em 1 ou mais municípios, tá? E que eu tenho, ou que esteja dentro de unidade de conservação estadual ou do DF. As atividades florestais e outras formas de vegetação natural, e todas aquelas que forem consideradas pela norma, né? Então, assim, de preservação permanente, né? Isso aqui vai para o Estado. O Estado, normalmente, essas questões de vegetação nativa, é o Estado que toma conta. Atividades cujos impactos ambientais diretos ultrapassem o limite de 1 ou mais municípios e aquilo que é delegado pela União. E aí, a gente vai ter aqui depois, então, os municípios, que são empreendimentos com impacto local e tudo que for delegado pelo Estado, tá? Então, na prática, gente, quem licencia mais é o Estado. Vamos combinar assim, tá? O Estado licencia mais. Você precisa lembrar dessas especificidades ali da União, tá? E precisa lembrar que licenciamento municipal é sempre impacto local ou aquilo que o Estado falar, resolve aí, tá bom? Beleza, vamos lá. O licenciamento, ele vai acontecer em um único nível de competência. Eu não vou licenciar um empreendimento no município, no estado e na União, tá? Isso não existe. E o processo é o seguinte, primeiro o cara vai lá no órgão ambiental, isso aqui, ó, é órgão de meio ambiente, isso aqui é empreendedor. Então, vai lá no órgão ambiental, senta o órgão ambiental e empreendedor e fala, olha, vamos ver o que você precisa de documento para entrar aqui com esse licenciamento. O empreendedor providencia todo aquele documento e tudo que o órgão ambiental pediu, volta lá e faz o requerimento da licença, tá? Com todos os documentos, inclusive com o estudo, tá? Que for requerido ali. O órgão ambiental vai fazer uma análise desses estudos. Então, o órgão ambiental tem 6 meses para fazer a análise desse documento ou 12 meses quando tiver o EIA-RIMA for obrigatório, tá? Faz a análise desse estudo. Se o órgão ambiental considera que precisa de coisa a mais, ele pede esclarecimentos ou complementação. E aí o empreendedor tem que providenciar isso e devolver lá para o órgão ambiental. Uma vez então ali, né, estabelecido que tá ok, essa documentação tá ok, o órgão ambiental tem que instituir uma audiência pública, isso é obrigatório, sempre tem que ter, tá? E aí, nessa audiência pública, se tiver dúvida, se tiver esclarecimento, o órgão ambiental solicita estudo de novo para o empreendedor providencia isso aí tudo de novo, o órgão ambiental revisa isso daí tudo de novo, e aí sim a gente tem a emissão do parecer técnico e a partir desse parecer técnico, o deferimento ou não dessa licença, tá? Sempre lembrar que a gente tem 3 tipos de licença. A primeira é a licença prévia, que pode durar 5 anos, que é na fase preliminar, e vai ter ali os requisitos básicos desse empreendimento e as condicionantes. Depois eu tenho uma licença de instalação, que vai aqui durar no máximo 6 anos, que eu vou autorizar a instalação do empreendimento, e tenho também as medidas de controle, que vão ser implementadas mais as condicionantes, e a licença de operação, que dura de 10 a 4 anos, que autoriza a atividade em si. Tem também ali as medidas de controle e condicionantes que precisam ser feitas, e quando essa licença está para se encerrar, para vencer, o empreendedor tem que, 120 dias antes do vencimento, protocolar o pedido para uma nova licença de operação. Beleza? Para renovar essa licença. Ótimo! Vamos aqui para o próximo. Nos termos da Resolução CONAMA 1 de 86, o estudo de impacto ambiental desenvolverá atividades técnicas de diagnóstico ambiental. Vamos ver se dá para a gente
pular isso daqui. Em análise, que integra o item 1 do artigo 6 da resolução, essa análise corresponde ao quê? Não, então eu vou ter que ler, tá vendo? Isso aqui já é uma alternativa que a gente tem que ler. Então, aqui fala da resolução 1, que fala do estudo de impacto ambiental, desenvolverá atividades técnicas de diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, contempla descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações, tais como existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da área antes da implantação do projeto, considerando a análise da fauna e da flora e destacando as espécies que são indicadoras de qualidade ambiental, de valor científico e econômico, raras, ameaçadas de extinção e áreas de preservação permanente. Ele quer saber isso aqui, tudo que ele explicou que foi estudado, corresponde ao que lá no estudo de impacto ambiental? É o estudo ambiental em si? A gente está falando aqui de fauna, a gente está falando aqui de flora, eu estou falando aqui de área de preservação permanente. Não falei nada, presta atenção, eu não falei nada aqui de fatores abióticos, presta atenção. Então, eu não estou falando de uma análise ambiental completa, eu estou falando só de componentes bióticos, aquilo que é vivo. E entrei aqui com um ecossistema que é área de preservação permanente, tá? Então, vai lá, letra B, componente biológico, né? Análise do meio biológico e de ecossistemas naturais. Beleza, essa aqui me parece certa. Análise do meio físico e subsolo, não falei nada disso. Análise florestal, gente, eu tô falando de fauna aqui, então não. Socioeconômico, não falei de ninguém aqui que usa esse tipo de recurso, então não. Questão fácil, questão tranquila, você podia ficar em dúvida entre essa e essa, tá? Mas quando eu falo em meio ambiental, que já é até meio ruim de falar, né? Mas eu tô falando de tudo, meio biótico e meio abiótico. Aqui a gente tava falando só do biótico de ecossistema, certo? Vamos falar de avaliação de impacto ambiental. Você tem que lembrar o que é impacto ambiental. Impacto ambiental é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas, as três tem que estar aqui, do meio causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante de quê? Atividade humana que afeta direta ou indiretamente a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos naturais. Gente, não adianta. Você tem que saber esse conceito de impacto ambiental de cor, pelo menos essas coisas que a gente está destacando. Que é qualquer alteração física, química, biológica do ambiente que precisa ser causada por atividade humana e que vai afetar saúde, segurança, bem-estar da população, que vai afetar atividades econômicas, que vai afetar a biota, que vai afetar a condição estética do meio ambiente, que vai afetar a qualidade dos recursos naturais. Não tem como escapar disso aí não, tá? Tem que saber isso aí mesmo. O E e a rima, ele vai ser obrigatório. Presta atenção aqui de novo, que tem um tanto de coisa, tá? Eu destaquei aquelas atividades com E e a rima obrigatório que estão relacionadas com o meio rural, de novo, tá? Então, deem atenção para isso. Obras hidráulicas relacionadas à irrigação, complexo de unidades industriais e agroindustriais, exploração econômica de madeira, de lenha, que tenha ali, né, área maior do que 100 hectares ou alguma área que seja significativa para o meio ambiente, qualquer atividade que utiliza carvão vegetal e derivados, que produza mais de 200 toneladas por dia, projetos agropecuários com mais de 1.000 hectares ou em área significativa e empreendimentos potencialmente lesivos ao patrimônio espeleológico natural. Aqui é outra coisa que você tem que gravar. Tudo bem, né? Obra hidráulica para irrigação é tranquilo, complexo agroindustrial também é tranquilo, mas quando a gente vai falar de exploração de madeira e lenha, é sempre em área maior do que 100 hectares, ou se for menor do que isso, é uma área considerada
significativamente importante pelo poder público, tá? Quando a gente fala em carvão, utilização de carvão vegetal ou derivados disso, né? Derivados ali do carvão vegetal, é sempre uma produção maior do que 200 toneladas por dia, carvão vegetal 200 toneladas por dia. Os projetos agropecuários em área maior do que 1 hectare, ou se for menor do que isso, em área que é considerada importante pelo poder público, e qualquer empreendimento que afete ali patrimônio espeleológico. O que é patrimônio espeleológico, professora? Caverna, tá? Quais são as diretrizes aqui do EIA-RIMA? Tem que contemplar todas as tecnologias de localização, inclusive a hipótese de não execução daquele projeto. Tem que identificar e avaliar sistematicamente os impactos, né, para entender se a extensão disso e o problema, né, a gravidade desses impactos. Tem que definir uma área geográfica ali que vai ser afetada diretamente e indiretamente pelos impactos e tem que considerar os planos e programas governamentais. As atividades técnicas do EIA-RIMA envolvem esse diagnóstico ambiental da área de influência direta e indireta, análise dos impactos ambientais e as alternativas que possam ter, definição de medidas mitigadoras e a elaboração de um programa de acompanhamento e monitoramento desses impactos, tá? Vamos mais uma questão aqui, então. O certificado fitossanitário de origem e o certificado fitossanitário de origem consolidada são os documentos emitidos na origem para atestar as condições fitossanitárias de quê? Então, o certificado fitossanitário de origem, ele certifica a partida de plantas e partes vegetais de acordo com as normas e defesas sanitárias do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A única coisa que essa questão está querendo é que você entenda o seguinte: esse certificado, ele é um certificado que eu vou emitir para exportar ou para importar? É um certificado para exportar. Então, a gente está falando de partida, tá? Então, olha, chegada de plantas, não é esse aqui, é o certificado internacional. Partidas de plantas e partes da vegetais conforme as normas de defesa sanitária de vegetais orgânicos. Não é só orgânico, é todo tipo, tá? Chegada de plantas, não é chegada de plantas. Partidas de plantas e produtos vegetais de acordo com as normas internacionais, também não, tá? É de acordo com o que a gente tem aqui no Brasil. Vamos ver aí, então, a diferença desses certificados, tá bom? Presta atenção nesses quadrinhos coloridos aqui, ó. A gente tem o certificado internacional e a gente tem certificação fitossanitária de origem, tá? Então, a certificação internacional, ela atesta a ausência de pragas do importador, tá? Então, quem importa atesta essa ausência de pragas. Quer dizer, para a gente que vai receber aqui no Brasil, a gente só confere se esse produto que está chegando realmente está ausente de pragas. Então, a gente recebe essa informação. Serve para quê? Proteção da agricultura e da flora do país e facilita esse comércio internacional. As normas são estabelecidas pela Convenção Internacional para a proteção dos vegetais. O certificado aqui de origem, ele atesta a origem e a sanidade do exportador. Quer dizer, é a gente aqui no Brasil que vai atestar que tá tudo ok, tá? Então, confirma ali, né? Que os produtos foram produzidos em áreas livres de pragas e garantias adicionais. E a gente usa as normas, então, internas, normas que a gente tem aqui no Brasil, certo? Certificação e rotulagem agroecológica, ela serve ali, então, né? Para a gente fazer uma produção agroecológica sem pesticidas, né? Sintéticos, sem fertilizantes químicos e que tem ali prática de manejo sustentável. E a gente sabe disso por meio de selos ou logotipos e informações que estão lá nesse rótulo. A certificação orgânica, ela proíbe também pesticidas sintéticos, fertilizantes químicos e a utilização de organismos geneticamente modificados.
Além disso, a gente tem condições bem específicas de manejo do solo, de controle de pragas e doenças. Também a gente sabe que um produto é orgânico por meio de selos e logotipos que a gente vai ter ali. E a gente tem essa rastreabilidade e transparência, que nada mais é do que entender ali, né, se aquele produto, a origem desse produto, conseguir identificar a cadeia produtiva aí como um todo, tá? E aqui a gente vai ter ainda, né, o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária. Então, é sempre importante lembrar que esse sistema ele é constituído de serviços e instituições oficiais, de produtores e trabalhadores rurais, de órgãos e fiscalizações, né, quem pode entrar nesse sistema. Entidades gestoras de fundos que estão relacionados com esse setor de defesa da agropecuária. Quais são as atividades que a gente tem nesse sistema unificado? É a vigilância e defesa sanitária vegetal e animal, a inspeção e classificação de produtos de origem vegetal e animal e a fiscalização de insumos e serviços de atividades agropecuárias, tá? Qual é o princípio desse sistema? É trazer responsabilidade dos produtores, dos fabricantes e das autoridades que fazem essa fiscalização quanto à sanidade agropecuária. E o objetivo aqui é garantir a proteção da saúde dos animais e a sanidade vegetal, a idoneidade desses insumos para os serviços na agropecuária, a identidade, qualidade e segurança higiênico-sanitária dos produtos agropecuários finais destinados ao consumidor, que nada mais é do que a segurança sanitária, tá? Bora lá então, mais uma! Legislação brasileira estabelece na Política Nacional de Mudança do Clima, por meio do Decreto 9578 de 2018, no qual está definido que o órgão responsável para elaborar o Plano Anual de Aplicação dos Recursos do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima e, após sua aprovação pelo Comitê Gestor do Fundo Nacional de Mudança do Clima, publicá-lo é o... Então, quem que elabora o plano anual para aplicação do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima? É isso que ele quer saber, tá? E aí, essa questãozinha bem tranquila aqui, né? Quem faz isso é o Ministério de Meio Ambiente e Mudança do Clima, não é o MCTI, não é o Ministério de Minas e Energia, não é o Conselho Estadual e muito menos o Conselho Nacional de Meio Ambiente. Questão bem tranquilinha aí, quem faz isso é o MMA. Vamos ver aqui nosso resumão falando de Acordo de Paris. O que foi instituído lá no Acordo de Paris, professora? No Acordo de Paris, a gente teve um compromisso assinado de manter o aumento da temperatura global abaixo de 2 graus ou até 1,5 graus. Todos os países assinaram esse compromisso, então. O objetivo central era essa resposta global aí para a mudança climática e trazer ali, reforçar a capacidade dos países em lidar com os impactos ambientais, tá? Então, a gente tem que ter ali um aumento da capacidade de adaptação dos países, né? A resiliência às mudanças climáticas, o desenvolvimento de baixa emissão e o desenvolvimento de uma economia de baixo carbono, tá bom? E aí, a gente tem aqui também uma coisa muito importante do Acordo de Paris, que é essa noção aí de responsabilidades comuns mais diferenciadas. O que isso quer dizer? Foi a partir aqui do Acordo de Paris que a gente entende que, por mais que todos os países signatários precisem ter uma responsabilidade na redução de emissões, a gente sabe que os países desenvolvidos têm mais condições financeiras, estruturais, tecnológicas, de conhecimento e tudo mais para exercer as atividades necessárias para que isso aconteça. Então, existe sim a necessidade de que os países desenvolvidos apoiem os países em desenvolvimento para alcançar essas metas, tá? Então, é isso aqui que eu quero que vocês lembrem de Acordo de Paris. Sobre política nacional sobre mudança do clima, o que você tem que lembrar? Quais são os princípios dessa política? Princípio da precaução, princípio da prevenção, a gente já viu, participação cidadã, desenvolvimento sustentável e responsabilidades comuns, porém diferenciadas, tá? Objetivos aí é o desenvolvimento com proteção do clima, a redução das emissões, as remoções antrópicas, né? Por sumidouros, né? Ampliar essas remoções antrópicas,
A adaptação nas 3 esferas econômica, social e ambiental, preservação, conservação e recuperação dos recursos ambientais, expansão de áreas legalmente protegidas, e isso aqui é bem importante, tá? A criação ali e fortalecimento do mercado brasileiro de remoção de emissões. As diretrizes, então, é um compromisso com a Convenção Quadro do Clima, aumento aumento de mitigações mensuráveis, a adaptação a essas mudanças, estratégias integradas, participação, pesquisa e difusão de tecnologia, instrumentos financeiros e econômicos, articulação com instrumentos exigentes, apoio e fomento, cooperação internacional, aperfeiçoamento, enfim, são as diretrizes que sempre vão apoiar aí a política nacional de mudança do clima. Os instrumentos, isso aqui também é importante, como que essa política vai ser aplicada? A gente tem um Plano Nacional sobre Mudança do Clima, a gente tem esse Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, Plano de Ação e Prevenção e Controle de Desmatamento, isso aqui para a área rural é importante, Comunicação Nacional, Resolução Interministerial, medidas fiscais, linhas de crédito e financiamento também é algo importante, tá? Avaliação de impactos ambientais, que a gente já falou bastante aqui, então essas são as que eu acho mais importante aí para vocês, tá? Acho que de Política Nacional de Mudança do Clima isso é o mais importante. E por fim, o Fundo Nacional aqui você tem que entender, né? Ele é um instrumento da política. Ele visa assegurar os recursos para essa mitigação e adaptação às mudanças, né? Então, a gente tem esses recursos que são repassados aí, então, para poderem, né, confirmar aquilo que foi estabelecido lá na Política Nacional de Mudança do Clima e as atividades aqui que vão estar relacionadas, que vão poder entrar aqui nesse programa, nesse fundo, né, que vão poder receber esse fundo ali, né? Então, são atividades de adaptação, atividades ali, projetos que fazem, né, a redução do desmatamento, da degradação, projetos que falam de redução de emissão, projetos que falam sobre mitigação. Então, todos esses aqui, ó, cadeias produtivas sustentáveis, PSA, que é o pagamento de serviços ambientais e recuperação de áreas degradadas e restauração florestal. Essas atividades em destaque aí, gente, são atividades que estão diretamente relacionadas com o meio rural. Então, são atividades que podem entrar como recebedora ali dos financiamentos do Fundo Nacional do Clima, tá? Vamos mais questão aí, tá ficando longa a aula, mas é isso aí mesmo. Zoneamento ecológico e econômico é definido como o quê? Local onde se concentra o conjunto de atribuições individualizadas, encadeadas pela sociedade, visando minimizar o volume de resíduos sólidos. Zoneamento ecológico e econômico não tem a ver com isso aqui não, tá? Local de destinação de resíduos. Zoneamento ecológico e econômico não fala especificamente de resíduos. O entorno de uma unidade de conservação, não, chama zona de amortecimento. A área que engloba o conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo. Não, isso aqui é resíduos sólidos. O instrumento de organização do território a ser obrigatoriamente seguido na implantação de planos, obras, atividades públicas e privadas. O ZEE estabelece medidas de padrões de proteção ambiental destinados a assegurar a qualidade ambiental dos recursos hídricos, do solo, da conservação da biodiversidade, garantindo o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida da população. Certíssimo aí, né? Tranquila também essa questão, né, gente? Vamos combinar. O que é o ZEE, então? O ZEE, né, ele é um instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente, faz essa organização territorial aí, tá? O objetivo, então, é organizar as decisões públicas, o que pode acontecer aonde. E a gente tem aqui esses diferentes focos, tá? Então, a gente tem um ZE nacional e macro-regional, que a gente chama de planejamento estratégico. É um planejamento mais amplo, eu considero, então, áreas maiores, tá?
Como eu considero áreas maiores, eu vou ter escalas menores e aí eu não consigo definir muitos detalhes. Quando a gente fala aqui do planejamento estadual e do planejamento local, a gente tem escalas maiores, então eu consigo definir mais detalhes. E isso a gente chama de planejamento tático, beleza? Ainda aqui a gente tem o Programa Nacional de Zoneamento Agrícola e Risco Climático, que eu quero que você lembre que esse programa, ele traz aí, né, um foco na melhoria da qualidade e disponibilidade de dados desses riscos agroclimáticos no Brasil. O objetivo é executar o zoneamento ecológico e econômico, integrar os sistemas de planejamento e gerenciar informações que são necessárias para a gestão de territórios. Então, a gente tem fundamentos políticos que vão gerir, então, territórios e domínios de gestão, vão falar de sustentabilidade econômica e ecológica, participação democrática e articulação institucional. E a gente tem os fundamentos técnicos que fala dessa abordagem sistêmica, da valorização da multidisciplinaridade, do sistema de informação e da elaboração de cenários. Qual que é o benefício desse programa aí? Trazer, então, né, políticas públicas que estejam focadas nos riscos agroclimáticos de cada região do país, diminuir a taxa de risco de investimento, reduzir os custos de implantação, aumentar a capacidade de previsão, principalmente, atenuar riscos de perdas econômicas, ter um sistema ambiental capaz de promover serviços ambientais, planejamento e monitoramento e a racionalização do uso do território, tá bom? Gente, com isso, eu acho que a gente viu aqui todas as coisas que eu acho que são mais prováveis de cair na sua prova, focada aí para a área rural. Eu espero que vocês façam uma boa prova, vão tranquilos, vão com calma, leve sua água, leve alguma coisa para você comer aí no intervalo, né? Fazer um intervalinho entre uma questão e outra, tá? Fiquem tranquilos, vocês fizeram o estudo de vocês, vocês têm o conhecimento, agora é só manter a calma, respirar fundo e fazer o seu melhor que der para fazer ali no dia da prova, tá bom? Estamos aqui em Pensamentos Positivos por vocês, tenho certeza que vai dar tudo certo, já deu tudo certo. Boa prova e até a próxima. Tchau!